Vamos falar de hemodiálise. Secretário, como é que está a situação dos pacientes renais em Teresópolis? Olha, nós tivemos uma reunião anteontem com os pacientes, na qual nós informamos, né, qual foi o resultado da reunião que nós tivemos com a Vigilância Sanitária Estadual. Tá? Na quinta-feira passada, nós fomos ao Rio de Janeiro já com a esperança de estar retornando com o serviço ao município de Teresópolis, e algumas questões que não tinham sido entendidas como prioritárias. As questões prioritárias da interdição tinham sido a questão da água, dos equipamentos. Isso é interdição lá do HCT, né? Isso. A interdição do serviço de hemodiálise, lá a vigilância interditou o serviço de hemodiálise por algumas questões prioritárias, que seriam a água, os equipamentos e a responsabilidade técnica. E o HCT trabalhou juntamente com a Secretaria de Saúde nesse período para atender essas demandas. Na quinta-feira, numa reunião com o Estado entende que outras necessidades estruturais devem ser realizadas antes do retorno do serviço ao município de Teresópolis. Poderia adiantar quais são, secretário? São questões de acessibilidade, tá? Questão de banheiro para deficiente, questão de acesso de deficiente, tá? Isso não tinha, né? Isso existia um termo de ajustamento de conduta de mais de 6 meses atrás que previa isso. Na nossa reunião, na reunião que foi feita com representantes do HCT, na reunião que foi feita com a Secretaria Municipal de Saúde, na qual foi comunicada a interdição do serviço, tá? A gente tratou como foi tratado pelo Estado, juntamente com a gente, como as questões prioritárias da interdição, a questão da água, dos equipamentos e a questão da responsabilidade técnica. Por que o Estado não priorizou também isso? Segundo a conversa que nós tivemos com o Estado, foi questão de entendimento, que eles queriam que isso fosse feito, mas que não foi entendido pela Secretaria e pela FESO, pelo HCT. Mas, na verdade, a interdição, esses fatos do termo de ajustamento de conduta, eles já estavam há 5, 6 meses e eram questões estruturais, questões de acessibilidade, questões que não estavam relacionadas diretamente ao processo de hemodiálise. As questões que estavam relacionadas diretamente ao processo de hemodiálise, que eram as questões da água, do equipamento, da responsabilidade técnica, essa a gente claramente entende que causavam um risco elevado ao paciente, que realmente deveriam ter sido feitas. Mas na reunião foi colocado que resolvendo essas questões com a máxima urgência possível, o serviço poderia estar retornando ao município de Teresópolis. Então, o HCT, a FESO, trabalhou em cima dessas questões, mas no entendimento do Estado, da vigilância, somente isso não garante ao usuário o retorno do serviço, não garante ao usuário a redução do risco durante a hemodiálise, que seria necessário, já que o serviço está parado, aproveitar esse período que está parado mais um tempo e fazer as adequações, as ambientações pela vigilância. Mais um tempo significa quantos dias, secretário? Eu não tenho esse prazo ainda. A obra é realizada pelo Hospital de Clínicas de Teresópolis, pela FESO. Os arquitetos da FESO, os engenheiros da FESO estão avaliando a planta para poder estar pactuando esse tempo aí com a Secretaria. Eu tenho uma reunião com eles ainda essa semana para poder estar tentando pactuar um prazo, tentando estabelecer um prazo. A Secretaria vai dar todo o apoio para que isso saia o mais rápido possível. O prefeito Arley participou da reunião de quarta-feira. O prefeito Arley está em contato com o reitor da FESO, com o Luiz Eduardo, para dar o apoio necessário para que essa obra seja feita o mais rápido possível. Estava previsto para ser entregue quando? A previsão inicial, no ato da interdição, a previsão inicial era para o dia 5 de janeiro. 5 de janeiro. Isso. Aí Nós já estamos hoje no dia 26 de janeiro. Exatamente. Teve a questão da caixa d'água, que precisou fazer o reforço estrutural lá e trocar de lugar, que atrasou um pouco a liberação, e a FESO liberou a obra, finalizou a obra aproximadamente no dia 12 de janeiro. Tá? Com 7 dias. 7 dias, 8 dias de atraso. E o Estado, comunicamos ao Estado, pedimos a visita da vigilância, e o Estado nos convocou na quinta-feira passada, dia 17, né? 17. Aproximadamente dia 17 ou dia 18, para poder estar cobrando essas outras questões estruturais que não constavam. Isso não foi colocado no papel, secretário? Não foi colocado? Exigência tal, exigimos isso para que funcione?
Na verdade, a interdição teve como pilar principal as 3 questões. Tá? Teve como tripé principal as 3 questões. O termo de ajustamento de conduta, aquele que já tinha mais de 6 meses, de agosto do ano passado, ele tinha 96 itens. O Hospital de Clínicas de Teresópolis é um hospital que ele foi construído antes das normas da RDC. Com certeza. Então, ele não atende a muitas normas da RDC. Mas o que sempre se trabalha é o que causa risco ao paciente e o que pode ser avaliado como redutor de risco do paciente. A RDC é uma norma para que o paciente não venha a ter risco. Mas tinham ações previstas, das 96, por exemplo, o Estado agora marcou para nós realizarmos 17 ações. Essas, sim, estão marcadas, estão desenhadas e a gente vai assinar um termo de ajustamento junto do Estado, junto do HCT, para que, realizando essa adequação de 17 itens, o serviço retorne ao município de Teresópolis.